Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção estar com vocês mais uma vez para adorarmos o nosso Deus, para estudar esse livro sagrado que é a Bíblia, não é verdade? Que bênção ter você aqui, seja muito bem-vindo você, meu irmão, você, minha irmã, seja muito bem-vindo você que está estudando a Bíblia conosco, você que é nosso irmão fiel e todos os cultos estão participando, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua companhia. Nesse momento, fica conosco, viu? Nós vamos estudar a Bíblia, tenho certeza que Deus vai falar para você, ao seu coração, vai trazer resposta para você, vai trazer libertação, vai trazer cura também, cura física, cura espiritual, cura emocional, porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco por inteiro. Porém, nesse instante, chame a sua família, reúna todo mundo, se concentre no estudo da Bíblia, peça a Deus, nós vamos pedir a Deus nesse momento, né? Peça você também, para sua mente estar atenta e o seu coração estar receptível à voz de Deus que iremos escutar nesse instante, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos orar, porque Deus quer falar conosco coisas maravilhosas, assim, coisas esplendorosas mesmo. Você vai ficar assim, cheio de vida, cheio de paz ao escutar essa palavra, tá bom? Que Deus transforme a sua vida. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Poderoso Deus e amado Pai, nesse instante estamos para iniciar um culto de adoração ao Senhor através do estudo da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente em nossa vida, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui sinceramente, ó Pai, porque queremos encontrar força em Ti, queremos encontrar paz, queremos encontrar consolo, queremos, ó Deus, encontrar vida eterna, perdão para os nossos pecados, queremos, ó Deus, encontrar pureza em Ti e sermos também puros como Tu és. Por isso, fala ao nosso coração mediante a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor, nesse instante, limpa a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar puros diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, que a nossa mente possa estar atenta e o nosso coração estar receptível, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua vontade e possamos, então, colocar em prática. Nessa noite aqui, ó Deus, nesse momento aqui, Senhor, eu quero entregar ao Senhor essa pessoa que está diante do Senhor e, nesse instante, eu quero fazer também no final dessa mensagem um apelo ao coração dele e dela para que eles entreguem a vida ao Senhor e que eles sejam justificados, aceita a justificação que vem de Ti. Por isso, abençoe esse Teu filho e essa Tua filha, remova, Deus, todo medo, toda angústia e que eles possam, ó Deus, ter a certeza que se colocar na presença do Senhor é a melhor de todas as decisões. Derrama Teu Espírito sobre nós, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bênção poder orar ao nosso Deus e saber que Ele nos ouve, não é mesmo? Eu quero que você nesse instante abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler o versículo de hoje, é o versículo 24, ou melhor, versículo 23 e o 24, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que é destituído e o que é glória de Deus? Quando a esposa diz assim: você está destituído da minha vida, pegue suas malas e vá embora. Quando o patrão da empresa te chama, o seu chefe diz: você está destituído dessa empresa. Você consegue entender isso? Destituído é você ser desprezado, abandonado, você perder aquilo que você tinha, que era muito importante, como o casamento, como também o emprego. Uma pessoa certa vez disse para o pastor: pastor, por que eu amo minha esposa, amo meus filhos e eu os trato mal? Eu amo eles, não deveria fazer mal a eles, mas quando eu vejo, eu já falei alguma coisa que eu não devia falar. Já te chateei essa pessoa, e por que eu faço isso? Se eu fizesse isso para alguém que é meu inimigo, que é mal, que faz mal para mim, mas não, pastor, eu só faço o mal, eu faço mal para pessoas que me fazem o bem, que querem o bem para mim, não é? Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai aprender por que você é como é, por que você e eu fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, né? Porque quando mais nos esforçamos, mas você vê o mal nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Você vai entender isso. A palavra de Deus diz que fomos destituídos da glória de Deus, né?
todos pecaram e perderam a glória de Deus. O que é perder a glória de Deus? O que é glória? O que é justificação? Né? O que é graça? O que é redenção? Muitas vezes nós utilizamos alguns termos na igreja, no meio da pregação, falamos de misericórdia, de paz, de graça, e às vezes não explicamos muito bem esses detalhes de o que significa essas palavras. Eu quero nesse momento aqui explicar para você o que significa ser destituído. Ser destituído é perder. E a Bíblia está dizendo para nós que todos pecaram, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, ou fomos destituídos da glória de Deus. O que é pecado? Muita gente pensa que é pecado roubar, matar, fazer isso, fazer aquilo, né? Pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? Recebo mensagem todos os dias no meu telefone. Pastor, será que isso pode? Isso é pecado? Ou aquilo é pecado? Parece que a vida cristã se resume em descobrir o que é pecado e o que não é. Mas isso não é vida cristã, não é descobrir o que é pecado e o que não é pecado. Não é? Os de fora da igreja podem às vezes olhar muitos que são da igreja e falar assim, que tipo de vida estranho é essa? Né? Não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Parece ser escravo. Né? Acham dificuldade em viver assim. Não pode respirar, não pode vestir, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Queridos irmãos, o que é pecado? Né? Os que fazem isso não entenderam o que é vida cristã, não entenderam o que é o evangelho. Nós não somos pecadores, irmãos, porque matamos. Nós matamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque roubamos. Nós roubamos porque somos pecadores. Está entendendo? Todas as atitudes que fazemos em nossa vida é em função de termos o pecado em nós. E o pecado nos leva a fazer essas coisas, a matar, a roubar, a mentir. Você consegue entender comigo? Então, matar, roubar são os frutos do pecado, resultados do pecado. Fazemos isso, fazemos coisas ruins, né? Porque nós somos pecadores. Porque a Bíblia diz que somos pecadores, diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado significa transgressão da lei, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4. Todos são pecadores, e pecado significa transgredir, desobedecer à lei de Deus, e se você desobedece à lei de Deus, você então é um pecador. Ninguém nesse mundo consegue nascer e viver até o último dia de sua vida sem pecar. Em algum momento pecamos em pensamento, em palavras, em ações. Consegue entender isso? Então, para entender o que é pecado, você precisa entender o que é, primeiro, justiça, porque justiça é o contrário do que é pecado. Justiça, de acordo com Deuteronômio, pecado é transgressão da lei, justiça é obediência à lei. Praticaremos justiça como conseguimos cumprir todos os mandamentos de Deus. Então, quando você obedece, você pratica justiça. Quando você desobedece, você pratica pecado. Em alguns momentos da vida praticamos pecado, produzimos pecado, e em outros momentos da vida, como fazendo as coisas certas, nós então produzimos a justiça de Deus. Não é? Então, nós precisamos entender isso, o que é contrário uma coisa à outra. Justiça é contrária a pecado, assim como noite é contrária a dia, como alto é contrário a baixo, entendeu? Como magro é o contrário de gordo, e assim você vai ver que justiça significa obedecer a Deus, enquanto pecado significa desobedecer a Deus. Justiça também na Bíblia é uma pessoa. O profeta diz, Senhor Jesus, justiça nossa. Jesus é a justiça, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus enquanto esteve aqui na terra, de acordo com o livro de Hebreus. Você pode ler isso lá, Ele nunca pecou, por isso Ele foi o nosso substituto exemplar, porque Ele conseguiu viver todos os dias de sua vida sem cometer nenhum pecado. Por isso Ele nos substituiu ali na cruz do Calvário, né? Se você está em comunhão com Jesus, você é justo, mas se você abandona os caminhos de Cristo, você abandona a justiça, abandona Cristo, abandona a obediência, e isso você então agora estará produzindo pecado, somente o pecado, né? E como você é pecador, você vai matar. Como você é pecador, você vai falar mal de um irmão, você vai roubar, vai mentir, você vai fazer todas as besteiras que a vida às vezes oferece, e vai ter consequências disso em sua vida, e você vai estar afastado de Jesus por isso, né? Por que nós pecamos? Porque nós nos afastamos de Deus. Quando você e eu nos afastamos de Deus, paramos de estudar a Bíblia, paramos de orar, nós então praticamos o pecado.
Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ficar, ser uma pessoa mais sem pecado? Então fica mais próximo de Deus. Busque estudar a sua palavra. Busque orar mais intensivamente, fervorosamente ao nosso Deus. Você vai entender, você vai compreender qual é a magnitude de Deus. E quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você consegue enxergá-lo mais de pertinho, né? É como eu que aqui venho mais pertinho aqui da câmera, ó, você consegue me enxergar melhor, você consegue ver a minha fisionomia melhor, não é? Se eu descer e chegar mais perto aqui, você vai ver meu rosto melhor. Tá vendo? Quando você se aproxima melhor de Deus, você consegue enxergar quem é Deus, você consegue enxergar que nele não existem imperfeições, e você começa a olhar para ele e ver assim, puxa vida, eu preciso ser como ele. Você então se enxerga e vê a sua imperfeição, a sua dificuldade. Você vê que precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente. Está entendendo, meu querido irmão? Então, quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Não queira você ficar longe de Deus, porque isso vai te trazer sofrimento. Você vai produzir pecado, e o pecado vai trazer consequências ruins para a sua vida. O texto diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Já estudamos aqui o que é pecado, pecado é transgressão da lei, e estudamos também que justiça aqui é obediência à lei. Obediência a Jesus, ficar próximo de Jesus, você produz justiça. Quando você fica longe de Jesus, você produz pecado. Agora, o que é destituído da glória de Deus? O que é glória de Deus? A palavra glória significa no grego doxa. Ou seja, doxa é o caráter de Deus. Então, quando o texto diz que nós somos destituídos da glória de Deus, diz que nós somos destituídos da glória de Deus, da doxa de Deus, do caráter de Deus. Você e eu perdemos o caráter de Deus que nós tínhamos. Você consegue entender isso? Perdemos a doxa de Deus, perdemos o caráter de Deus. E por isso que nós somos mal como nós somos. Você precisa entender isso. Lá no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e criou Adão e Eva, Ele colocou o seu caráter no primeiro casal. E o primeiro casal agora era amável, era justo, era gentil, era misericordioso. Aquele casal ali era um casal amável, um casal generoso, um casal cheio de pureza, de paz. Por que eles tinham tudo isso? Porque eles tinham e refletiam o caráter de Deus. Mas quando eles pecaram, foram expulsos do jardim do Éden. Eles perderam a doxa de Deus, perderam a glória de Deus, perderam o caráter de Deus. Você consegue entender isso? Perderam tudo aquilo que era mais amável que Deus tinha dado. E porque agora o ser humano estava sem a glória de Deus, sem o caráter de Deus, o ser humano passou a ser como? Ele passou a ser perverso, passou a ter um caráter defeituoso, um caráter mau, um caráter egoísta, um caráter rude, um caráter perverso. Por isso que eu e você fazemos as coisas más que fazemos. É por isso que você, às vezes, e eu falamos coisas para as pessoas que fazem as pessoas ficarem chateadas, e você se pergunta, por que eu trato mal as pessoas que tanto me amam? Por que eu falo coisas erradas? Né? Temos que viver com caráter mal, mas você não precisa viver com esse caráter mal. Quando você vai a Cristo e começa a buscá-lo, Cristo está querendo te dar novamente a sua graça, a sua glória, colocar de novo em você o caráter dele. Amém? Louvado seja Deus, porque ele tem nos buscado e tem nos dado de graça a sua glória, o seu caráter, né? Então chegamos a este mundo, nós chegamos já nesse mundo, nascemos sem a doxa de Deus, sem o caráter de Deus, e aí as coisas ficam difíceis, e o comportamento do homem se torna difícil. De acordo com os estudos sobre o comportamento humano, dizem que 90%, 98% dos problemas que enfrentamos na vida tem a sua origem em nós mesmos, ou em ti mesmo. Isso significa dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que dos problemas que enfrentamos na vida, tudo isso tem a ver com o teu caráter. Se você mudasse o seu caráter, 98% dos seus problemas desapareceriam. 98% dos seus conflitos, das suas dificuldades desapareceriam. Então isso significa que precisamos mudar a nós mesmos, mas nós por nós mesmos não conseguimos nos mudar. Precisamos de Cristo que faça essa transformação, uma lavagem de alto a baixo, nos transformando por inteiro. Você consegue entender? Não é? Qual que é o seu problema? O seu problema é a esposa? O seu problema são os filhos que estão na droga? O seu problema é o cônjuge, a briga no casamento? É a sua esposa, o seu esposo? É as drogas? É os
vícios que você ainda não consegue abandonar? É o casamento? É o dinheiro que está faltando? O seu problema, quem sabe, é o desemprego. Você não está tendo emprego, não está tendo saúde. Você está enfrentando um problema de depressão, de angústia profunda. O seu problema é que você, na semana passada, levou uma mulher que não é sua esposa para o motel, e ali você teve um caso com ela, e essa consciência sua está agora tão pesada que você não consegue ficar bem. O seu problema é porque você não consegue perdoar alguém. É o seu problema porque você está assim se sentindo pequeno. Os pecados seus estão te martirizando, e você, quando coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Saiba que isso tudo é porque eu e você vivemos, quando eu e você vivemos longe do caráter de Deus. Precisamos do caráter de Deus, você precisa do caráter de Deus para vencer essas dificuldades, né? Muitos percebem que é falta do caráter e da glória de Deus. Muitos querem mudar, mas não conseguem, né? Por que não conseguem? Porque estão destituídos da glória de Deus. Não conseguem porque estão destituídos da glória de Deus. Por exemplo, um casal. Você vai concordar comigo que o casamento é uma escola de estudo, em que você estuda e nunca atinge um diploma, não é? Nunca você atinge um certificado dizendo assim, você concluiu aqui o ensinamento. Agora você pode ter, né, um certificado porque você já aprendeu tudo sobre o casamento. Você sabe que não é assim. Quando o casal ele está acostumando um com o outro, e ele diz assim, agora sim eu conheço a minha esposa, né? O homem diz sobre a sua esposa, ou a esposa diz, agora eu conheço o meu marido. E aí chega o momento que eles passam a ser avós, e agora a sua esposa ele começa a tomar alguma atitude como avó, e você diz assim, puxa vida, não conhecia esse lado nela, porque eu nunca tinha visto ela como avó, nunca tinha visto ele como avô. Nós sempre estamos aprendendo com os outros. O ser humano é difícil de lidar. Eu sou difícil de lidar, você é uma pessoa difícil de lidar, porque nós temos o pecado em nós, né? Se você diz que no seu casamento não tem problema, tem duas coisas: ou você está mentindo, ou você é tão controlado pelo outro que isso faz com que você fique tão assim estagnado que não dá nenhum pio, não é? Que é tão controlado que não fala nada. Todo casamento há dificuldades, mas todas as dificuldades podem ser vencidas com amor, com carinho, com respeito e com a ajuda de Deus, não é? Essa caminhada, meus queridos, aqui ela nunca vai acabar, não é? Precisamos de pedir perdão, de dar a oportunidade para o perdão, de pedirmos perdão e de sermos perdoados, não é? Na discussão de um casal ali, muitas vezes, o que acontece é que um está sem a glória de Deus e o outro também. E aí na discussão, essas duas pessoas que estão sem o caráter de Deus falam coisas que ferem o outro, que magoam o outro. Porque você tem que entender que antes de casar, era uma pessoa sem a glória de Deus, com seus maus traços de caráter, e o outro também. E agora os dois se unem, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, né? E agora há os conflitos dentro do casamento, dentro do lar. E aí, na hora que você vai discutir, você tem um caráter teimoso, soberbo, né? E você diz assim para ela ou para ele, para o cônjuge, no momento ali de discussão, maldito a hora em que casei contigo. E depois que você disse, maldita a hora que eu casei contigo, você pensa, o que eu falei? O que eu fui falar? Não deveria ter falado isso. E você agora fica agoniado, se arrepende, mas o estrago já está dado. É como se eu já pegasse uma faca e esfaqueasse o outro. E agora você começa a ver o sangue jorrar e não tem que fazer mais nada. Você não consegue mais voltar atrás daquela cena. Agora tem que levar para o hospital, tem que curar, tem que tomar antidepressivos. Agora tem que levar para o psicólogo. Você entende o que as palavras fazem? E você agora fica agoniado pelas palavras que disse que não deveria ter dito, não é? Querido, sabe por que isso acontece? É porque nós perdemos o caráter de Deus. Dizemos o que queremos, xingamos o patrão xinga o empregado, indivíduos que não têm o caráter de Deus, né? O mundo onde as pessoas acham que nós vivemos e valemos pelaquilo que temos, pela roupa que vestimos, não é? Pelo cabelo que produz, não é? Ou pela roupa de marca que usa. É por isso que muitas vezes você chega para alguém e convida ele para ir na igreja, ele diz assim, não vou. E você diz, mas por quê? Ela diz, não, porque eu não tenho roupa para ir à igreja. E se ela pudesse te levar diante do seu guarda-roupa, né, uma mulher, por exemplo, ela ia te mostrar ali 20, 30 vestidos, e você pergunta, mas como não tem roupa? Como não tem sapatos? Aqui eu vejo 30 pares de sapato, 20 vestidos diferentes.
esse sentimento humano de insatisfação, é porque nós perdemos a glória de Deus, não é? É por isso que você muitas vezes vai comprando no cartão de crédito coisas e mais coisas, uma atrás das outras, porque você entende que não há condição de pagar aquilo, mas a vontade de sempre ter algo novo, por achar que aquilo que você está comprando vai te trazer felicidade, vai te trazer paz. É porque você perdeu a glória de Deus, o caráter de Deus, é porque perdemos isso. Você já está longe de Deus, né? E você já está no terceiro casamento, não consegue encontrar felicidade. Você fala com seus filhos e não vê neles resultado. Você encontra dificuldades nesse momento. Sabe o que você e eu precisamos fazer para conseguirmos novamente a glória de Deus, o caráter de Deus? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim e aprendei de mim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim. Ele diz isso ali, né? Você não vai viver no mundo não como o seu caráter, mas quando você vai a Cristo, você passa a pegar novamente o caráter de Cristo, e agora você passa a viver com o caráter de Cristo, passa a tratar as pessoas como Jesus tratava, sorrir para as pessoas como Jesus sorria, ama as pessoas como Jesus amava. Ninguém pode viver sozinho sem Cristo. Talvez você tenha dito assim para algumas vezes: ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim. Você precisa entender uma coisa: a vida é um espelho. Se você diz que ninguém gosta de você, é porque você não gosta de ninguém. Se você diz que ninguém sorri para você, é porque você não sorri para ninguém. A vida é um espelho. Quando você diz que ninguém gosta de você, é como você dissesse que você não tem gostado de ninguém, que ninguém te aceita, que você também não tem aceitado ninguém. O exemplo disso é um bom dia. Você está indo, pensando em seus problemas, andando pela rua, e ali de repente, cabisbaixo, alguém passa por você e diz: bom dia. E você, muito bem, bom dia, e dá um sorriso também. É assim que acontece. Quando alguém dá um bom dia para você, você também retribui com um bom dia. Quando alguém sorri para você, você retribui com um sorriso. Então pare de lamentar pelo que as pessoas não fazem por você. Faça pelo outro, não é? O exemplo de alguém que vai casar e diz assim: olha, eu estou me casando porque eu quero que ela me faça feliz, eu quero que ele me faça feliz. Já está começando o casamento errado, porque não casamos para sermos felizes, nós nos casamos para fazer o outro feliz. Você consegue entender isso? Se você tem casado, vivido no casamento para ser feliz, isso mostra o egoísmo, o orgulho que existe dentro de você, do ser humano. Nós vamos casar para fazer o outro feliz. Ao momento, um pastor disse assim: quem é que deve mandar no casamento? E ele disse: quem ama mais, manda menos. Quem ama mais, manda menos. É isso mesmo. Precisamos deixar o orgulho e o egoísmo e ir até Cristo, porque quando vamos a Cristo, recebemos o caráter de Deus, e esse caráter de Deus nos ajuda a viver agora de maneira diferente, né? Quando Jesus está na sua vida, começa então a Deus abençoar. Porque tem muitas pessoas que pensam assim sobre o Evangelho: não, eu vou lá na igreja, eu vou pedir o pastor para colocar a mão sobre minha cabeça, e eu estou desempregado, ele vai orar por mim e eu vou sair da igreja empregado. Eu estou com câncer, com uma doença qualquer, e eu vou chegar ali, o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, ele vai orar por mim e eu vou sair dali curado. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu estou com problema no casamento, vou chegar na igreja e o pastor vai orar por mim e eu vou sair sem problema no casamento, sem problema com o meu cônjuge. Queridos, não é assim que funciona o Evangelho. Quando você encontra com Cristo, quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus faz uma transformação em você e você sai dali de maneira diferente. Você agora não passa a viver e tomando atitudes como você era antes, com aquele caráter pervertido, sem o caráter de Cristo, sem a doxa de Deus. Não, agora você vive, trata e pensa com o caráter de Cristo. E aí, o problema acaba porque agora você sai para procurar uma esposa contente, amoroso, amável, justo, íntegro, honesto, bondoso. E você agora encontra realmente a esposa, encontra o cônjuge, encontra a pessoa especial, porque quem é que não quer uma esposa assim, um esposo assim, cheio de alegria, cheio de amor, honesto, justo, íntegro, trabalhador, trabalhadora, fiel? E aí você encontra a amada ou amado.
Quem é que não quer um empregado assim? Você sai para procurar emprego com caráter de Cristo e agora você consegue o emprego, porque qual o patrão que não quer um funcionário leal, um funcionário trabalhador, um funcionário que não reclama, que é amigo de todos, que tem ali a capacidade de se relacionar bem com todas as pessoas na empresa, que sabe que quando ele alcança méritos para o patrão ou recursos, faz a empresa crescer e também está fazendo ele mesmo crescer. E quem não quer um empregado assim, e por isso ele encontra o emprego, encontra o trabalho, encontra a pessoa e encontra facilidades na vida, por isso que a vida se torna mais cheia de paz, mais cheia de alegria, não porque o pastor orou, mas que essa pessoa buscou transformação, porque a Bíblia não foi feita apenas para informar você, mas para transformar você, para transformar a mim. Você consegue entender isso? Eu fico emocionado com a Bíblia, porque é a única arma que, quando ela atinge você, ela te faz viver. É a única arma que tem capacidade de atirar em uma pessoa que está morto e o fazer reviver. Porque você sabe que a arma, ela atinge uma pessoa viva e o faz morrer, mas a Bíblia contrária, ela pega uma pessoa que está morta em seus delitos, morto em seus conflitos e o faz reviver. Maravilha, que Deus bondoso nos deixado esse livro, essa carta de amor. Então, olha só, nosso Deus, ele é amoroso, ele diz: vinde a mim e eu vou te dar um caráter novo. Agora, quando Jesus te arranca esse caráter maligno e coloca o caráter dele, você tem que viver de maneira diferente. Não adianta você dizer assim: eu sou de Cristo, né? eu sou cristão, se a sua vida não demonstra isso. Você precisa realmente ter um encontro íntimo com Cristo. E aí sim você vai ser justificado, porque o texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pastor, o que é justificado? Não é? É quando Jesus te declara justo totalmente, ou melhor, ele te declara justo, te coloca totalmente sem nenhum pecado, né? No pecado você está longe da justiça, fora, né, de Cristo, e para ser justificado você deve voltar para a sua justiça, abandonar o pecado e praticar o que é correto, e pela graça você será salvo. O que é graça, pastor? Graça é tudo aquilo que você tem, além daquilo que você merece. Você e eu merecemos morrer, merecemos sermos destruídos, exterminados pelo nosso pecado. Mas Deus então nos trata de maneira diferente. Ele nos dá algo que nós não merecemos, que é a vida, que é a salvação, que é o perdão, que é a força para enfrentarmos as dificuldades, né? Você não precisa pagar nada, o próprio nome já diz, é de graça. Ele está dando para você a salvação de graça. Você precisa aceitar essa graça e agora viver em sua presença, obedecendo os seus mandamentos e sendo fiel a Ele, grato pela salvação dele, que você agora guarda os seus mandamentos, grato a Jesus pela salvação, né? E a graça, ela é de graça, meus queridos, e às vezes você e eu, como cristãos ou como pessoas humanas nesse mundo, temos dificuldade que Deus pode dar alguma coisa de graça. Em um mundo consumista, em um mundo onde você tem que pagar tudo, você e eu encontramos dificuldade para entender algo que Deus dá assim sem você ter que fazer nada. Por exemplo, você passa diante de um restaurante e você vê assim: coma à vontade, todo e qualquer tipo de alimento, carne à vontade, churrasco à vontade, tudo por R$1,50. Você olha aquela placa e diz assim: não pode ser, é mentira, vamos embora. Não é? Você não consegue aceitar isso. Mas, querido, é assim, a salvação é de graça, tudo de bom e do melhor, de graça, né? Ou uma moça, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, uma moça de 40 anos de idade, que tem 3 filhos em casa, viúva, sai para procurar emprego porque não tem mais alimento dentro de casa. E ela, depois de bater em várias empresas, vê em várias portas batidas em seu rosto, não consegue nenhum emprego. Depois de labutar, de andar pela rua, porque nem dinheiro pelo ônibus ela tem, então ela caminha longas e longas distâncias e se sente desesperada, se sente aflita, para em uma praça e começa ali a chorar, a clamar a Deus, angustiada, porque ela sabe, se ela não levar para casa algum alimento hoje, os filhos não vão comer, ela não vai comer. Há poucos dias o aluguel irá vencer, não tem como pagar, e ela não conseguiu emprego novamente. E essa mulher agora se assenta ali na praça e de repente, com os olhos inchados de tanto chorar, com os pés inchados de tanto andar, de tanto caminhar, não conseguiu emprego. Ela tinha prometido aos filhos que ia trazer alguma coisa para eles comerem e ela não vê agora a solução. Ela vai ter que chegar em casa sem nenhuma esperança, sem nada para os filhos, e isso lhe agonia. E ela de repente vê alguém que chega para ela, um senhorzinho de idade já, e diz assim: olha, toma aqui R$1.000. Quando ela vê isso, ela pensa algumas coisas em sua mente. Ela primeiro pensa: essa pessoa
deve querer algo em troca de mim. Por que essa pessoa está se aproximando de mim querendo me dar R$1.000? Deve ter segundas intenções? Deve me querer me levar para a cama? É isso que primeiramente ela pode pensar em sua mente? Ou em segundo lugar, ela pode pensar assim: esse velhinho é um louco, ele perdeu a noção do valor do dinheiro, do recurso, e deve estar querendo sair por aí dando dinheiro para todo mundo. Ou terceiro, ela pode pensar assim: olha, eu nunca vi esse homem, mas ele me conhece, talvez ele me conheça de algum lugar, ele realmente me ama, e sabe da minha dificuldade, sabe da minha aflição, sabe das circunstâncias que eu estou vivendo, e por amor, por carinho, ele quer fazer o bem para mim, simplesmente por amor, de graça. Você entende isso, meu querido irmão? Essa ilustração que eu estou contando para você aqui representa nós que muitas vezes estamos em uma vida mesquinha, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e nós, de repente, nos aparece Cristo querendo nos dar a sua salvação, a sua graça. Ou Cristo, ao nos dar a salvação, ele pode ser representado como uma pessoa louca, e isso nós não podemos entender, Deus não é louco, não é? Outra, talvez estejamos pensando assim: não, Deus quer algo em troca de mim. O que nós podemos dar para Deus? Nada, nada, nada. Então, nós podemos chegar na terceira hipótese: Ele me ama, Ele me conhece, sabe da minha dificuldade, e Ele quer me dar a salvação, porque Ele quer que eu seja salvo e que eu possa viver com Ele. Você consegue entender isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Por acaso você tem vivido em sua vida uma vida onde você acha que não há perdão para você? Há perdão em Cristo Jesus para ti. Há salvação para você. Precisa você ir a Cristo e pedir que Ele te revista do caráter dEle, da glória de Deus, da doxa de Deus. E você vai sair para o mundo e vai ser mais feliz, mais satisfeito, mais cheio do poder de Deus, da glória de Deus. Quer você ter a glória de Deus? Quer você ser uma pessoa melhor, mais amigo, mais amável, mais justo, mais íntegro? Quer ser você uma pessoa mais honesta? E você diz assim: sim, pastor, eu quero me aproximar de Cristo, eu quero me agarrar com todas as forças a Jesus e pedir que Ele arranque o caráter maligno que existe dentro de mim e coloque o caráter puro em mim. Se você quer isso, eu quero que você coloque aqui nos comentários, aqui no chat abaixo: eu quero a doxa de Deus, eu quero o caráter de Deus em mim. Coloque aí: eu quero a glória de Deus novamente. Você quer? Realmente quer a glória de Deus? Então feche seus olhos, eu vou orar por você. Poderoso Deus e amado Pai, nesse instante eu quero entregar o teu filho ou tua filha, cada irmão e cada irmã. Tantos anos, ó Pai, essas pessoas têm fugido do Senhor, não têm aceitado a Tua graça, porque neste mundo de consumismo não conseguem entender que o Senhor quer dar a salvação de graça sem merecermos. Mas muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu caráter. Coloca o Teu caráter nesse Teu filho hoje, nessa Tua filha hoje, e que ele receba o Teu perdão, e que ele possa viver, ó Deus, transmitindo para o mundo o caráter do Senhor, sendo amável, sendo justo, sendo honesto, sendo amigável, sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa fiel, sendo fiel do casamento, no emprego, e que ele consiga todas as bênçãos do Senhor, porque ele está vivendo de acordo com a Tua palavra. O transforme, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre cada um, sobre cada jovem, sobre cada criança, sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor opere a cura, opere o poder e nos traga a salvação. Confirma o nosso nome no livro da vida. Se há algum filho ou filha do Senhor nesse instante, ó Pai, esteja longe dos seus caminhos, abandonou a igreja, abandonou os princípios, há muito tempo não ora ao Senhor ou lê a Bíblia, por favor, ó Deus, mostre para esse filho, filha do Senhor, que é tempo de voltar. E eu faço essa oração como ministro do Evangelho, entregando ele em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti e que dê a paz. Que Deus abençoe você. Fica com Deus e até a próxima.